Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, então vamos finalmente começar a unidade 3, começando ali pelo desenvolvimento humano, capítulo 1. Nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira vai ser ali da página 258 até 264. Nós vamos falar de um assunto que vocês já conhecem, vocês já estudaram, mas vamos relembrar os principais pontos. Ao longo do desenvolvimento humano, muitas mudanças corporais acontecem, como as que são características da puberdade. Vocês que estão ali em plena adolescência, entrando na adolescência, muitas mudanças ainda vão acontecer no corpo de vocês. E para que os organismos mantenham uma homeostase, ou seja, um equilíbrio na parte fisiológica do organismo, tudo funcionando muito bem, em meio a tantas modificações que ocorrem durante a vida, é muito importante que haja uma integração entre todos os sistemas do corpo humano. E essa integração, essa interação é realizada pela ação conjunta de dois sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Nós vamos falar do sistema nervoso. E ele, como vocês sabem, ele é o centro do comando do corpo humano, sendo que é o principal responsável por captar os estímulos do ambiente externo ao organismo por meio dos órgãos sensoriais, interpretá-los e enviar respostas aos órgãos e também sistemas do organismo. E o comando ele é feito por esse sistema, ele só vai ser possível, né, por conta da sua organização e das células que o compõem. Falando sobre as células do sistema nervoso, esse sistema é constituído por dois grupos de célula, são os gliócitos e os neurônios. Os gliócitos também são chamados de células da glia. Os gliócitos, ou células da glia, são a maioria das células do sistema nervoso e tem como função sustentar e proteger os neurônios. Já os neurônios, ela é a principal célula do sistema nervoso, por mais que os gliócitos estejam em maior quantidade. Os neurônios eles são diferenciados porque são células especializadas em transmitir os impulsos nervosos para os órgãos e os sistemas. E eles vão atuar de uma maneira muito rápida e efetiva na comunicação com outras células do corpo. Eu falei ali impulsos nervosos, até deixei em negrito. O que significa isso? São sinais elétricos gerados pela entrada e também saída de moléculas na membrana plasmática dos neurônios. É o que vai estar mandando a informação. Como, por exemplo, eu quero pegar o copo e beber um pouco de água. Para isso ter acontecido, o meu sistema nervoso inteiro ele estava funcionando. Então, eu tive nervos sensitivos, nervos motores, sistema nervoso central, periférico, tudo trabalhando em conjunto. E impulsos nervosos estavam acontecendo entre os meus neurônios. Mas falando um pouco melhor dessas células muito especial do sistema nervoso, o que ela é formada? Quais são as suas principais partes? Nós temos o corpo celular, onde encontramos o núcleo. Temos os dendritos, que são essas ramificações do corpo celular. E também temos o axônio, que é um prolongamento justamente por onde vai passar um impulso nervoso. Na verdade, o impulso nervoso ele vai acontecer dos dendritos em direção ao axônio. Mas o axônio em si ele é revestido por esse extrato mielínico, também chamado de bainha de mielina, que ele vai impulsionar, vai fazer com que esses impulsos nervosos passem de uma forma muito mais rápida, certo? Então, mas como que acontece então essa comunicação? Sabemos que tem um impulso nervoso, mas e aí, né? Os neurônios, eles ficam muito próximos uns dos outros, mas eles não estabelecem um contato físico, efetivamente, não tem aquele encostar um ao outro. O que gera um pequeno espaço entre eles que é chamado de sinapse, como que está registrado aqui nessa imagem, esse pequeno espaço entre os neurônios, nós chamamos de sinapse. Na sinapse, o impulso nervoso ele é propagado do axônio de um neurônio para o dendrito de um outro neurônio. É essa a ordem, mediante a liberação de uma substância química que é chamada de neurotransmissores. Aí vão ter vários neurotransmissores, que ele para fazer uma sensação boa, para você ficar relaxado, ou quando você está estressado, nervoso, ou está muito sentimental, são neurotransmissores que estão associados. E ao ser liberado na sinapse, esses neurotransmissores eles se ligam ao receptor localizado no dendrito, fazendo com que o impulso nervoso ele seja propagado, com que isso aconteça. Então, acontece exatamente como está registrado aqui nessa imagem. Beleza, mas o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é responsável pela recepção dos estímulos vindos dos órgãos sensoriais. Aí, quais são os órgãos? Aliás, quais são os sentidos? Começa por aí, né?
tato, olfato, paladar, aqueles 5 lá que vocês já conhecem. Então, esse sistema nervoso central, ele é responsável por receber esses estímulos que vêm dos órgãos sensoriais e também pela decodificação, ou seja, pela interpretação dos estímulos. Então, se eu estou com sede, o que eu vou fazer? Ah, eu senti um cheiro do alho fritando. Tudo isso passa através do sistema nervoso central. Até mesmo para eu interpretar. O que é esse cheiro? Qual que é esse gosto? O que eu estou sentindo? Por que está queimando? A panela está quente demais, eu vou e tiro a mão. Então, o sistema nervoso central vai fazer essa decodificação, vai fazer essa interpretação. Assim como ele é responsável também pela transmissão das respostas ao estímulo, aos músculos e também aos órgãos. Mas o sistema nervoso central, ele é formado pelo quê? Pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, nós temos aqui a representação, o encéfalo e a medula. Só que o encéfalo, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o cérebro, o cerebelo e tem o tronco encefálico. Certo? Então, esse encéfalo é a estrutura relacionada com ações do comportamento, aprendizagem, memórias e emoções. Mas dentro do encéfalo, cada parte específica do cérebro, do encéfalo e do tronco encefálico que vão corresponder a essas ações. E a medula espinhal, por sua vez, ela está associada ao encéfalo, mas ela pode agir de uma maneira independente e está localizada e protegida ao longo da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico? Ele é formado pelos nervos cranianos e também pelos gânglios. Então, formado pelos nervos e pelos gânglios. E os nervos cranianos, eles são divididos em 3 partes. Tem os sensitivos, motores e os espinhais. Eles são grupos de axônios envoltos por tecido conjuntivo, enquanto os gânglios eles são compostos de corpos celulares dos neurônios e também envoltos por tecido conjuntivo. Os nervos cranianos e os gânglios vão conduzir os impulsos nervosos dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e depois as respostas para os órgãos do sistema do próprio organismo. Por que os nervos e os gânglios vão mandar informação lá para o sistema nervoso central? Lembra que eu falei que o próprio sistema nervoso central é que vai interpretar e vai falar qual é o comando que tem que ser feito? Por conta disso. Então, depois que teve esse estímulo, mandou para o sistema nervoso central, aí volta para o periférico para efetivar o que deve ser feito. Então, o sistema nervoso periférico ele é uma via entre o sistema nervoso central e também os órgãos e sistemas. Mas o sistema nervoso periférico, ele é subdividido. Existe o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso somático, ele vai ser responsável pelas ações voluntárias, como andar, correr, nadar, escrever, aquilo que você quer fazer. Consiste no comando da musculatura esquelética, assim como das respostas ao ambiente externo, que podem ser controlados conscientemente. Você está com uma consciência daquilo que você vai fazer. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele é responsável pelas ações involuntárias, que não dependem da sua vontade, como batimento cardíaco, respiração. E o sistema nervoso periférico autônomo, ou sistema nervoso autônomo, para dar uma abreviada, ele é subdividido em simpático e em parasimpático. Em geral, tanto simpático e parasimpático, eles vão atuar de uma forma antagônica, uma forma diferente entre si, de forma contrária. Então, por exemplo, esse esquema. O parasimpático, desse lado aqui, ele estimula a contração da pupila. Já o simpático é a dilatação. Mas, geralmente, o sistema nervoso simpático ele é estimulado em situações de estresse, atuando no aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e no nível de atenção. Já o parasimpático ele é estimulado para fazer o relaxamento. Lembra que eles funcionam de forma antagônica, diferente? Então, se no simpático deu aquela acelerada no coração, do ritmo cardíaco, o parasimpático vai ser responsável por acalmar, para fazer voltar ao normal aquela frequência cardíaca. Então, o sistema nervoso simpático, um exemplo, ele vai acontecer quando você fica nervoso, quando você fica estressado, quando você está em uma situação de perigo, que a respiração você fica mais ofegante, o coração bate mais rápido. Agora, o parasimpático, literalmente, o nome diz, é parasimpático, é para o simpático parar o que está acontecendo. Então, no parasimpático, você vai voltar ao normal. Depois que você respirou, passou um tempinho, volta tudo ao normal, o funcionamento do seu organismo. Certo? E para terminarmos, o desenvolvimento do sistema nervoso humano. O desenvolvimento do sistema nervoso no feto se inicia aproximadamente ali na 3ª semana de gestação, é bem no início.
No primeiro mês, as estruturas embrionárias do sistema nervoso que primeiro se formam são chamadas de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, conforme está aqui a imagem. Prosencéfalo, essa região aqui, temos o mesencéfalo em roxo e o rombencéfalo, que está em verde. Por serem as primeiras estruturas geradas na fase embrionária, mas é por meio delas que todas as outras regiões do sistema nervoso serão formadas ao longo do desenvolvimento humano, como o encéfalo, o cerebelo e também a medula espinhal. Então, nessas imagens, dá para a gente observar quais estruturas do sistema nervoso que vão se desenvolver a partir dessas regiões embrionárias. Então, o prosencéfalo, ele vai dar origem ao telencéfalo, diencéfalo. Telencéfalo, cérebro. Diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Já o mesencéfalo, a própria parte do tronco encefálico. E do rombencéfalo tem a ponte, o cerebelo, mais o bulbo raquidiano e a medula. Mas não é a própria medula em si, já é uma parte da medula diferenciada, essa oblonga aqui. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre ela. E o crescimento e o desenvolvimento do cérebro ocorrem durante todo o desenvolvimento humano, influenciando no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Quando eu falo cognitivo, ele está relacionado àquele processo de aquisição do conhecimento, como justamente esse que nós estamos utilizando, principalmente vocês estão estudando essa aula. Beleza, galera? Então, na quarta-feira a gente se encontra, tiramos todas as dúvidas. Então, até mais. Beijo. Tchau, tchau.